palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 24 a 26, como está escrito: bendito seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, Queneu. Bendito seja as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em pratos de nobre lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e o martelo dos trabalhadores à sua direita, e matou Císera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus de toda consolação, que nos anima para também sermos consolados e consolarmos aqueles que precisam da consolação do Espírito Santo através da nossa vida. Dou graças a Deus pela sua palavra. O salmista já diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Assim, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o próprio Deus, é o próprio Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Assim, nós temos alegria nesse dia de podermos estarmos lendo a palavra do Senhor de maneira maravilhosa. Ele pode falar profundamente no nosso coração, já está falando, e a minha alegria é poder entender que Deus fala em sua linguagem perfeita aos corações, muitas vezes falhos, mas prontos para receber o milagre do Senhor. Eu sempre tenho dito nas pregações, dizendo que Deus procura pessoas que têm o ouvido pronto para ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Deus procura pessoas que estão prontas para ouvir a sua palavra, a sua vida. E você encontrou a mim. Eu louvo a Deus por essa graça de poder entender e poder transmitir aquilo que eu mesmo experimentei da graça soberana do nosso Deus, como o apóstolo João escreveu na sua carta: aquilo que nossos olhos viram, aquilo que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, vos anunciamos. Então, o nosso trabalho é comunicar a experiência que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como alguém disse, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo é a luz do meu viver. Assim, nós passamos aquilo que nós mesmos temos experimentado, e cada dia que lemos e meditamos, ficamos agradecidos a Deus e maravilhados com aquilo que Ele fez por nós. Assim o salmista disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Nós sabemos que Israel, aqui nessa circunstância, estava numa guerra tremenda. E o Císera, ele era o capitão, era o comandante das tropas inimigas, temido por todos, um exército
de 900 carros. Então, enorme o exército. Israel tremeu diante deles por muito tempo, até que Deus levantou Débora e Baraque para fazer uma mudança, porque Deus é assim. Ele muda a hora que Ele quer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E como alguém já escreveu e cantou, Deus tem o mundo em suas mãos. E chegou esse dia, esse momento que era para exterminar com as forças de Císera. E Deus então levantou essa mulher maravilhosa chamada Débora, que eu gosto tanto dela, de falar dela, dos feitos, da sua fé, da sua confiança, a sua prontidão em obedecer Deus. Quando ela chega para Baraque e diz: olha, não foi Deus que mandou nós atacarmos, nós tomarmos posse? Então não temos que duvidar. Mulher maravilhosa, cheia de unção, de sabedoria, unção de fé, unção de coragem, uma mulher destemida que Deus usou para a glória do nome dele, e eu dou graças a Deus por essa vida preciosa. Agora, já no final da peleja, quando Baraque e Débora e as suas tropas desbarataram o arraial do inimigo, mas o chefe que comandava o exército do inimigo ainda estava vivo. E eu achei tão interessante, porque Císera foi se refugiar na casa de Jael, na casa de uma mulher que temia ao Senhor, que acreditava na palavra de Deus. E ali ele foi esconder exatamente ali, pensando que encontraria uma mulher amedrontada, uma mulher medrosa, uma mulher fraca, que sabia dos feitos dele na guerra, as covardias que fez com o exército de Deus, e achava que ele ia encontrar uma mulher frágil. Mas, no entanto, ali estava a mulher guardada por Deus, preparada por Deus, porque Deus é assim. Ele prepara a pessoa para o momento certo, que só Ele sabe e que só Ele pode ver, que só Ele pode usar. Assim, esse comandante, esse Císera, caiu no lugar errado. Ele pensava que essa mulher frágil e daria guarida a ele, ia tremer, ia apavorar, mas a mulher estava pronta por Deus para dar a vitória final para os exércitos de Israel. Assim, essa mulher acolheu. Ele chegou lá, comandante, temido, perigoso, chegou para se alojar na casa de Jael. E ela o recebeu. Mas já estava preparado, tudo pronto, porque Deus possivelmente já havia revelado, estava conduzindo, porque Deus conduz o exército de Israel, o exército do seu povo, o exército de Deus. Nunca está só, o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alega a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Essa mulher estava assim guardada pelo Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos estava sempre com ela. E por isso ela estava revestida da unção do poderoso, a unção do Senhor dos Exércitos, para realizar
a obra que Deus havia concedido a ela, a honra de vencer esse maligno Císera. E assim ela o recebeu e ele pediu água, estava cansado, e ela, com muita unção de sabedoria, deu leite. E ele, cansado da jornada, se embebedou com leite e logo ele dormiu. E quando ele dormiu, ela pegou uma estaca, um martelo, e cravou a cabeça desse miserável Císera na terra, e ali ele morreu. Acho tão interessante a maneira de Deus agir. Há muito tempo que as igrejas evangélicas acho que perderam muito quando, com muito preconceito contra o ministério feminino, o ministério de mulheres, não permitia que a mulher agisse nas igrejas, não podia testemunhar, não podia pregar, não podia, ficava separado lá no templo. E eu creio que a igreja perdeu com isso, a nação de Israel perdeu. Agora o que Deus faz? Pega duas mulheres, pega Débora e Jael, para trazer essa vitória maravilhosa, maravilhosa. E ali então foi uma vitória completa, nas mãos de uma mulher. Aquele bravo comandante tombou. Fico pensando em algumas lições que a gente pode tirar desse texto, quando você pensa que esse cara, esse Císera, era um inimigo mortal, era o pior inimigo de Israel naquela circunstância. E ele foi na casa de uma mulher destemida, corajosa, pronta para ouvir Deus e obedecer a Deus. Não posso, eu me recuso a pensar em acaso. Aliás, eu não acredito em acaso. Deus não tem acaso. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele sabe antes de acontecer, para ele já aconteceu. Assim ele sabe tudo, conhece tudo. Pode acreditar, você que está me ouvindo, que o Císera caiu num lugar onde o Deus o levou. Deus levou, e quando ele chegou lá, já estava amarrado. Quando ele chegou lá, já estava amarrado. Muitas vezes o inimigo manifesta em nossas igrejas, em nossas vidas, e nós declaramos que ele está amarrado, mas é uma coisa que ele mesmo sabe que ele está amarrado. Ele sabe que não há força maior, não há poder em nenhum outro, a não ser no Senhor dos Exércitos. Todo poder está nele, e Jesus diz: todo poder é-me dado no céu e na terra. Então, a ida de Císera na casa de Jael foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que estava conduzindo aquele inimigo à morte. E quando ele chegou lá, ele já estava vencido. Alguém há muito tempo escreveu, cantou, e as igrejas gostaram e cantava, diz que quando o inimigo levanta é para cair. Quando o inimigo levanta é para cair. Quando eu ouvi essa música de primeira vez, eu fiquei indignado com essa música, pensando: quando que o diabo levanta? Quando que o diabo levanta? Se a cabeça do diabo está esmagada,
e foi esmagada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Como ele pode levantar? Como o escritor disse, quando o diabo levanta, é para cair. Isso é engano, é um engano. O diabo nunca está de pé. O diabo está caído, e caído constantemente diante dos pés do Rei, dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então o diabo está caído e vai permanecer caído. Não há maneira do diabo levantar. Não há maneira do diabo vencer a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra nós. É o que a Bíblia diz. Então, esse comandante terrível já estava vencido quando chegou na casa de Israel. Já estava vencido, porque Deus já havia vencido. Já o havia vencido. Como o Senhor já venceu o inimigo por nós. A igreja não tem que batalhar. Sempre nós falamos a respeito de batalha espiritual. A igreja não tem que batalhar. Batalhar com quem? Contra um inimigo vencido, que já tem a cabeça esmagada? Quando o Senhor mesmo já nos considerou, já nos declarou mais do que vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Na realidade, vale a pena meditar um pouco mais na palavra do Senhor e pensar nesse texto de hoje, que quando esse comandante, que outrora terrível, tal de Císera, chegou na casa de Israel, ele já estava amarrado pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos e já havia perdido a batalha. Qual o trabalho que Israel teve contra esse inimigo? O único trabalho foi pegar a estaca, que já estava lá, pronta. Porque o inimigo já estava derrotado. Gosto de pensar nisso, que a igreja não tem que lutar. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que lutar. Quando a Bíblia fala que temos que lutar não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados. Mas que principado? Principados vencidos? Principados derrotados? Que fingem que estão vivos e são poderosos? Ameaçam matar, ameaçam destruir pastores, crentes, igrejas? Que inimigo, que principado e potestade é esse? Quando no capítulo 2 de Colossenses, o Espírito Santo fala claramente que o Senhor venceu Satanás na cruz do Calvário, o derrotou, e depois que o derrotou, expôs a vergonha. Como um comandante que estava em guerra, o Senhor Jesus Cristo venceu Satanás ali na cruz, esmagou-lhe a cabeça e expôs a sua vergonha aos principados e potestades que estavam ali. Então, uma teologia errada pode nos levar a uma escravidão, porque a finalidade é nos escravizar. Mas como pode escravizar alguém que já está livre e que Jesus nos libertou? E as cadeias do inferno, da morte, já foram destruídas? Como pode nos vencer? Como o principado e potestade pode nos vencer se Jesus
venceu e ainda expôs. Capítulo 2 de Colossenses, expôs a vergonha, exibindo a vergonha do inimigo, a derrota total do inimigo. Então nós temos que pensar nessa questão dos principados e potestade, porque os principados e potestades do mal também já estão destruídos, porque Jesus o destruiu. Císera estava ali, levado por Deus e possivelmente por uma escolta celestial. Ele foi levado ali, levado por uma escolta celestial. E aí tem o anjo, que muita gente gosta de falar dos anjos. Existe o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, e tem os seus anjos, Miguel, Arcanjo Miguel, é o que batalha, as batalhas do Senhor. Possivelmente estava ali Miguel, um exército invisível, mas real, que não é só um anjo, são milhões de anjos no comando de Miguel. Estava ali também Gabriel, o arcanjo Gabriel, o anjo da revelação, que traz revelação para as nossas vidas. Estava ali também Rafael, que é aquele que traz a saúde, que traz a cura para as nossas feridas. Então, o exército de Deus estava todo ali. E possivelmente Jael sentia a presença deles, de todo o exército de Deus invisível, mas que estava ali para presenciar e fazer cumprir a derrota cabal de Císera. E assim a sua cabeça foi esmagada, da mesma coisa que Jesus fez lá na cruz do Calvário com Satanás. O ataque de Deus é na cabeça. Foi na cabeça do diabo que Jesus esmagou. E é na cabeça de Císera que a estaca penetrou. E ele morreu. E a vitória é da igreja, simbolizada por Jael, que eu creio que ela simboliza a igreja do Senhor Jesus. Assim é que nós vamos tomando posse da bênção a cada dia. Tomamos posse da bênção e pegamos despojos que o Senhor tem para nós. Cada vez que o inimigo é vencido, Deus prepara os despojos para a nossa vida, para nós tomarmos posse. O nosso trabalho é somente tomar posse dos despojos. É o que nós estamos fazendo a cada dia, porque a vitória é nossa e as riquezas são nos dadas. Bendito seja Deus por tudo isso. É um texto maravilhoso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Em nome de Jesus. Os reinos do mundo virão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Bendito seja Deus. Amém.